Imagine aquele momento em que a vida parece virar de cabeça para baixo. Quem nunca se sentiu assim, perdido no meio de tantas dificuldades? O coração aperta, as forças parecem desaparecer. E vem aquela pergunta: como superar essas provações? Pois saiba que por mais sombrio que o caminho pareça, sempre há uma luz de esperança. Uma luz que vem da fé em Deus, capaz de trazer paz e renovar forças. Aqui será revelado como transformar os desafios em oportunidades de superação, enxergando nas dificuldades a chance de fortalecer sua esperança cristã. Ninguém está imune às dificuldades. Cada um em sua jornada já se deparou com momentos de provação. E é interessante pensar como essas experiências podem servir de degraus para algo maior, uma superação ainda mais significativa. Sim, há algo divino nisso tudo. Deus, de maneira misteriosa, usa as provações para moldar, ensinar e trazer sabedoria. A verdadeira fé é aquela que vê além das lágrimas e da dor, acreditando que a superação é uma promessa de Deus para os que confiam. Essa mensagem não é apenas sobre teoria ou palavras bonitas, é sobre vida real. Sobre o dia em que você enfrentou aquela perda, aquele medo, aquela incerteza. E mesmo assim, algo dentro de você dizia para continuar, acreditando que havia um propósito por trás de tudo. Pois esse algo é a fé. A força que conecta com o divino, que coloca Deus no centro e torna as provações um terreno fértil para a esperança cristã. E não se trata de negar o que está acontecendo, mas de encarar de frente com coragem e determinação. A promessa é que ao longo deste vídeo, você descobrirá que as dificuldades são como ondas. Podem até tentar te derrubar, mas também têm o poder de te levar mais alto, mais perto de Deus. Preparado para seguir adiante? As provações têm um propósito maior. Ao invés de serem meros obstáculos, elas são oportunidades de crescimento e amadurecimento espiritual. Basta lembrar da história de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, mas se tornou governador do Egito. Parece difícil de acreditar, mas essa é a essência de Deus. Ele pega o que parece impossível e transforma em uma superação extraordinária. E não é só José. Davi, antes de ser rei, foi perseguido, teve que se esconder em cavernas e enfrentar gigantes, literalmente. Cada provação serviu para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. A dificuldade, quando vista com olhos de esperança cristã, é como uma academia para a alma, pesada, mas que te deixa mais forte a cada dia. Cada luta é uma chance de crescimento espiritual. E por que tudo isso importa? Porque olhar para as provações com outros olhos muda tudo. Ao invés de se sentir vítima das circunstâncias, você passa a enxergar como Deus está te treinando para algo maior. É como se cada pedra no caminho se tornasse uma ponte para a maturidade, para a fé mais sólida e uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus. Então, a pergunta não é, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que posso aprender e como posso crescer com essa situação? A superação começa quando se percebe que a fé em Deus transforma provações em oportunidades. A maior força de um ser humano está em reconhecer a própria fraqueza. Parece contraditório? Talvez. Mas é nesse momento de humildade que a fé encontra seu espaço para agir. Quando alguém admite que não consegue seguir sozinho, que precisa de algo maior, é como abrir as portas para que Deus entre e tome o controle. A superação começa com a entrega. Quantas vezes, ao tentar resolver tudo por conta própria, a sensação de frustração não bate à porta? A verdade é que somos limitados, mas a fé em Deus é ilimitada. Assim como Paulo, que declarou: quando sou fraco, então sou forte. Entender essa realidade é como uma chave para acessar uma força que vai além de qualquer dificuldade humana. É aceitar que não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus pode fazer através de você. Há quem ache que reconhecer a fraqueza é sinal de derrota, mas é exatamente o oposto. É nesse momento de vulnerabilidade que se é fortalecido pela presença divina. É como um rio que, ao encontrar uma pedra, não tenta removê-la, mas simplesmente passa por cima, contorna e segue seu curso. Aceitar as limitações humanas é permitir que Deus preencha as lacunas com seu poder e amor. E se parece complicado, lembre-se disso. Deus não espera que você seja perfeito ou que tenha todas as respostas. Ele só espera que você confie. A verdadeira superação não é sobre vencer sozinho, mas sobre caminhar lado a lado com Deus, entregando suas fraquezas e recebendo dele forças que jamais imaginou ter. Em tempos de provação, a palavra de Deus é como um mapa que guia em meio à escuridão. Sabe aquele momento em que tudo parece confuso, as dúvidas tomam conta e as forças se esgotam? É aí que a Bíblia entra em ação. Passagens como o Salmo 23, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", trazem um conforto imediato, como se uma voz suave dissesse: você não está sozinho. E há mais.
Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso muda completamente a perspectiva. Cada dificuldade, cada lágrima, tem um propósito maior. A leitura da palavra não é apenas um exercício religioso, é como beber água em meio ao deserto, trazendo nova vida, esperança cristã e direcionamento para superar as provações. Então, como aplicar isso na prática? Tire um tempo para meditar na palavra. Separe um momento do seu dia, encontre um lugar tranquilo e deixe-se envolver pelo poder das Escrituras. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30 é outro exemplo de como a Bíblia pode acalmar corações aflitos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A superação é uma jornada, e a Bíblia é a bússola que aponta sempre para a direção certa. Se quer saber para onde ir, como prosseguir, a palavra de Deus é a resposta. E quando se abre espaço para essas verdades, o impossível começa a acontecer. A oração. Essa é uma ferramenta poderosa que muitos subestimam. Em tempos de dificuldade, dobrar os joelhos e falar com Deus pode mudar tudo. A oração é como uma conversa íntima com o Criador, onde se deposita tudo: dores, anseios, gratidão e pedidos. E a beleza disso é que Deus sempre ouve, mesmo quando o silêncio parece ser a resposta. Mas será que sabemos orar? Orar não é sobre palavras bonitas ou frases bem elaboradas, é sobre sinceridade e entrega. Lembre-se de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele estava aflito, sabia o que viria, e não hesitou em clamar ao Pai. Em meio às dificuldades, fale com Deus como quem conversa com um amigo. Simples, direto e verdadeiro. E como tornar a oração mais profunda? Uma dica é separar um tempo só para isso. Um lugar tranquilo, um coração aberto e a disposição para ouvir. Lembre-se de agradecer antes de pedir, de colocar Deus como prioridade e de confiar que mesmo que a resposta não venha na hora, Ele está trabalhando para o melhor. A oração é como plantar uma semente. Às vezes, o fruto demora, mas ele sempre chega. Cada oração, mesmo a mais simples, tem o poder de transformar o impossível em realidade. Quando se ora, não apenas se fala com Deus, mas se conecta com Ele, permitindo que sua fé seja fortalecida e as provações superadas. Ninguém foi feito para caminhar sozinho, especialmente em tempos de luta. Sabe aquela sensação de estar cercado por pessoas que te entendem, te apoiam e oram por você? Essa é a comunidade de fé. É o abraço que se recebe quando as provações tentam te derrubar. É a certeza de que, quando um cai, todos estão lá para ajudar a levantar. A comunhão é como um farol que ilumina o caminho na escuridão. Ter ao lado amigos de fé, participar de grupos de oração ou frequentar uma comunidade religiosa faz toda a diferença. É o famoso juntos somos mais fortes. Cada palavra de encorajamento, cada oração compartilhada é como uma dose extra de força para continuar superando as dificuldades. Se nunca experimentou, que tal tentar? Busque se aproximar de quem compartilha a mesma fé, participe de encontros ou grupos que promovam a comunhão cristã. É nesses momentos que se percebe que a caminhada, apesar de difícil, se torna mais leve quando dividida. E mais que isso, a comunidade de fé é um constante lembrete de que Deus usa pessoas para mostrar seu amor e cuidado. E sabe o mais interessante? Quando se caminha com outros, não apenas se recebe apoio, mas também se torna um apoio para alguém. Superação é uma jornada coletiva, onde cada um é um pedaço do plano divino para abençoar a vida do outro. Confiar nos planos de Deus. Fácil falar, né? Mas e quando as provações parecem não ter sentido? A vida cristã é um convite para confiar em meio à incerteza. Como José, vendido pelos próprios irmãos, que mesmo sem entender o que estava acontecendo, continuou acreditando que Deus tinha um propósito maior. Ou como Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua fé inabalável. Confiar é como se entregar de olhos fechados, sabendo que Deus está no controle. Mesmo quando a tempestade parece não ter fim, mesmo quando as dificuldades insistem em ficar, é preciso lembrar que Deus enxerga o que nós não vemos. E que Ele, em sua infinita sabedoria, transforma provações em vitórias, superações e testemunhos. Sabe aquele velho ditado, a fé move montanhas? Pois é, a confiança em Deus é o combustível dessa fé. É acreditar que mesmo que os caminhos não façam sentido agora, lá na frente tudo ficará claro. E que cada dificuldade superada é um capítulo a mais da história de esperança cristã que Deus está escrevendo em sua vida. Então, mesmo sem entender, siga em frente. Confie. A fé é essa certeza de que no tempo certo, Deus revelará seus planos, e você verá que todo esforço valeu a pena. Pode parecer estranho falar de gratidão em meio às dificuldades, né? Mas essa é uma chave poderosa para transformar a forma como se enfrenta as provações.
A gratidão é como um óculos especial que te faz enxergar além dos problemas, te mostra que mesmo em meio às lutas, sempre há algo pelo que agradecer. E isso muda tudo. Pense no momento mais desafiador que já viveu. Agora tente lembrar de pelo menos uma coisa boa que aconteceu nesse período. Um aprendizado, uma amizade, uma oportunidade de crescer. Quando se começa a praticar a gratidão, as dificuldades deixam de parecer gigantes intransponíveis e passam a ser degraus para a superação. Um coração grato é um coração que reconhece a ação de Deus em todos os detalhes. Como começar a cultivar essa gratidão? Uma ideia prática é manter um diário de gratidão. Todos os dias, antes de dormir, escreva pelo menos 3 coisas pelas quais é grato. Pode ser algo simples como o sorriso de alguém ou uma refeição gostosa. Aos poucos, isso muda a maneira de ver o mundo, de enfrentar as dificuldades, e abre espaço para que a fé cresça. Lembre-se, a gratidão não ignora os problemas, mas os coloca em perspectiva. E quando se é grato, mesmo em meio às provações, a superação se torna não só possível, mas inevitável. A perseverança é como aquela maratona que exige não só força, mas também resistência. Em meio às dificuldades, a fé é esse combustível que te faz continuar, mesmo quando o corpo e a mente querem desistir. Só que perseverar também envolve algo delicado, esperar. E esperar em Deus significa confiar no tempo certo, no agir divino que muitas vezes foge à compreensão humana. É importante entender que nem sempre a resposta vem na hora que se espera, mas isso não significa que Deus não está agindo. A espera, na verdade, é um teste para a fé. É como o agricultor que planta a semente e sabe que mesmo que a colheita demore, ela vai chegar. A superação está em manter a esperança cristã viva, mesmo quando os olhos não veem solução imediata. E o que fazer enquanto espera? Ore, leia a palavra, fortaleça sua fé. Esteja atento aos sinais de Deus ao seu redor, porque a espera não é passiva, é ativa. É uma postura de quem confia e age mesmo sem ver. E quando a perseverança encontra a fé, a superação não só é possível, mas se torna uma certeza. Então, continue. Mesmo que o caminho pareça longo, mesmo que as provações pareçam maiores que suas forças, a promessa é clara: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E é isso. Em cada dificuldade, em cada lágrima, em cada batalha, Deus está presente moldando, ensinando e fortalecendo. As provações são parte da jornada, mas a superação é a recompensa para aqueles que perseveram na fé. Então, quando se sentir sozinho, perdido ou sem forças, lembre-se, Deus está ao seu lado e com Ele tudo é possível. Agora, uma pergunta: qual provação você está enfrentando hoje? Compartilhe nos comentários. Não guarde para si aquilo que pode ser uma fonte de encorajamento para outros. Vamos juntos construir uma comunidade de fé, onde cada história de superação inspira a próxima. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Essa é a sua chance de espalhar esperança cristã para todos que estão em busca de forças para enfrentar as dificuldades da vida. Terminou? Não, a jornada continua. Porque enquanto houver fé, sempre haverá um novo capítulo de superação a ser escrito. Então vamos juntos!